Muito boa noite, meus amigos. Mais uma leitura do livro A Profecia Celestina, iniciando hoje o quarto capítulo, A Luta pelo Poder. Antes do Marcos começar a leitura de hoje, que ele vai iniciar, depois a Sálvia vai concluir, eu gostaria que a gente não perdesse, né? A gente ganhasse 5 minutinhos procurando fazer um resumo, uma percepção do que foram esses 3 primeiros capítulos, né? Não é nem para quem veio pouco ou veio muito, mas é muito mais para que a gente caminhe entendendo tudo o que está nos trazendo até aqui, né? Eu acho importante. Meia dúzia de palavras. Eu gostaria de saber se alguém gostaria de falar a sua conclusão ou o seu resumo pessoal até aqui do que estamos vendo. Se alguém quiser falar. Obrigado. Boa noite. Ok. Microfone. Boa noite. Tudo bem? Cláudia e Márcia, vocês que têm vindo, né, na maior parte das leituras, vocês querem passar alguma percepção? Querem que eu fale primeiro para ficar mais fácil para seguir em diante ou preferem falar antes? Enfim, Eu gostaria de falar. então, Para mim, como é uma releitura, e esse início, cada vez mais eu tento fazer, através dessa leitura, no contato com o grupo, e eu acho que é o que ela se propõe, é um novo despertar mesmo, um novo olhar, uma nova consciência, uma percepção de algo mais, que está além do nosso físico, né? Além desse corpo físico, mental e espiritual. É assim que eu vejo. Tem toda uma história, tem todo um enredo, tem todo um romance, mas a intenção é que a gente, que eu observo e sinto é que a gente perceba ou comece a despertar além de todo esse essa história, né? Essa coisa do manuscrito, das visões, né? Que a gente consiga realmente transcender o nosso olhar para tudo que está posto aqui. É isso. Eu vejo assim. perfeito. Márcia quer falar algo? Renato, pode falar. Tá. Bom, assim como para a Cláudia, para mim também é uma releitura, mas uma releitura com um hiato, uma diferença de acho que uns 10 anos entre a primeira vez que eu li e a segunda vez que eu voltei a ler, um pouco antes da gente decidir por essa leitura, né? E eu tomei um susto quando eu li pela segunda vez, por 2 motivos. Primeiro, porque eu não era mais a mesma pessoa, né? A gente muda a cada dia, imagina em 10 anos, né? E como o livro continuava atual, né? É um livro que se propõe a contar sobre tudo que envolve o encontro de um manuscrito com algumas profecias, então todo o interesse político e poderoso por trás das pessoas que tiveram acesso, né, a esses manuscritos. E depois, alguns já sabem, mas todos vão ver que esse livro se desdobra em outros livros, né? Incluindo novas profecias, incluindo novas jornadas dos personagens, enfim. E a primeira coisa que me espantou, né, no primeiro capítulo da Massa Crítica, foi mostrar algo que eu sinto que está efetivamente acontecendo conosco hoje, né? E que cada vez mais a humanidade sendo levada por um pensamento comum
mas esse pensamento comum não é aquela coisa linda de dizer somos todos um, né? Um pensamento comum, infelizmente, voltado para a massificação das pessoas, para serem melhor manipuladas, né, pelos poderosos, enfim. Então, o autor prevê, lá em 93, que cada vez mais a sociedade ia ficar acompanhando padrões que seriam impostos para nós, né? E que só aqueles que realmente buscassem o autoconhecimento iriam conseguir sair dessa massa crítica, né? E evoluir, espiritualmente, filosoficamente, enfim. E também me chamou muito a atenção o tratamento que ele dá para a energia expandida de todos os corpos vivos, não só os corpos humanos, né, como da natureza, de todas as espécies, né? E como que o ser humano está preparado para enxergar essa energia e enxergando essa energia, o que ele pode efetivamente fazer de mudanças através dela, né? E como não interessa para quem tem o poder nas mãos, né? Que nós estejamos preparados para manipular é uma palavra que às vezes parece ser negativa, né? Mas para utilizarmos essa energia, né, de forma positiva na vida de cada um de nós, né? Então, até agora, é isso que o livro me trouxe, né? Uma jornada que ele está percorrendo, né, através de personagens, construindo um romance, mas aonde ele não perde a oportunidade de estar pontuando para nós, né, coisas que filosoficamente, que para o nosso autoconhecimento são importantíssimas e eternas, porque o livro foi escrito há mais de 30 anos atrás e o tema que ele se propõe a tratar continua novo e a gente continua precisando aprender, mesmo já sabendo da maior parte das coisas que ele traz, né? Eu vejo, pelo menos aí eu posso só falar por mim, né? Eu vejo a dificuldade até hoje que eu tenho de colocar em prática esse conhecimento, né? É aquele velho bordão do deixar do ter para ir para o ser, né? E é isso que eu espero que a gente consiga, se não encontrar no final do livro, pelo menos evoluir um pouquinho mais e colocar mais um pouquinho do que a gente vai aprender no nosso dia a dia. Então, da minha parte é isso. Se mais alguém quiser completar. Então, Marquinhos, é contigo. Fala-nos sobre a luta pelo poder. Bom, a luta pelo poder. Um, um buraco na estrada de pedra sacudiu o jipe e me acordou. Olhei meu relógio, 3 da tarde. Ao me espreguiçar e tentar acordar completamente, senti uma dor aguda no pé das costas. A viagem fora pavorosa. Após deixarmos Vidente, tínhamos viajado o dia todo, tomando várias direções diferentes, como se Will estivesse à procura de alguma coisa que não conseguia encontrar. Passáramos a noite num pequeno albergue onde camas eram duras e cheias de calombos, e eu dormira pouco. Agora, depois de viajar para valer, pelo segundo dia seguido, eu estava prestes a me queixar. Olhei para Will. Ele se concentrava na estrada e tão atento e alerta que decidi não interrompê-lo. Parecia achar-se no mesmo estado de espírito sério que mostrava várias horas antes, quando parou o jipe e disse que precisávamos conversar. Se lembra que eu lhe disse que as visões tinham de ser descobertas por uma? Perguntou. Lembro. Acredito que cada uma vai mesmo se apresentar por si própria. Bem,
Até agora se apresentam, respondi com um pouco de humor. Will me olhou com uma expressão séria. Encontrar a terceira visão foi fácil. Só tivemos de visitar Vicente. Mas a partir de agora, topar com as outras visões talvez seja muito mais difícil. Deteve-se um instante e depois disse: Acho que devemos seguir para o sul até uma aldeiazinha perto de Quilambamba, chama Cuia. Lá em cima tem uma outra floresta virgem que acho que você deve ver, mas é de importância vital que fique alerta. As coincidências vão ocorrer com regularidade, mas você tem que notá-las, entende? Respondi que achava que sim, e que ia me lembrar do que ele me dissera. Depois disso, a conversa morreu e cai num sono profundo. Um sono que hoje lamento, pelo que fez às minhas costas. Espreguicei-me de novo e Will olhava para mim. Onde estamos? Perguntei. De novo, nos Andes, ele respondeu. As montanhas haviam se transformado em altas cordilheiras e vales distantes. A vegetação era mais grosseira agora, as árvores menores e açoitadas pelo vento. Inspirando profundamente, notei que o ar estava mais rarefeito e frio. Melhor vestir essa jaqueta, disse Will, tirando o blusão de brim marrom de uma sacola. Vai fazer frio aqui esta tarde. Adiante, onde a estrada fazia uma curva, vimos um cruzamento estreito. De um lado, perto de uma loja branca de madeira e um posto de gasolina, havia um veículo estacionado com o capô aberto. Ferramentas espalhavam-se sobre um pano que cobria o para-choque. Quando passamos por ele, um homem louro saiu da loja e nos olhou por um breve instante. Tinha cara redonda e usava óculos de armação escura. Olhei atentamente o homem, a mente voltando 5 anos atrás. Sei que não era ele, eu disse a Will, mas aquele cara parece com um amigo com que eu trabalhava. Não pensava nele há anos. Notei que Will me estudava. Eu disse para você observar as coisas com atenção. Disse, vamos voltar e ver se o cara precisa de alguma ajuda. Não parece uma pessoa do lugar. Encontramos um local onde os braços da estrada eram suficientemente largos e viramos. Quando voltamos à loja, o homem trabalhava no motor. Will encostou na bomba de gasolina e se esticou para fora da janela. Você parece estar com problemas, disse. O homem empurrou os óculos nariz acima, um hábito que meu amigo também tinha. É, re- ele respondeu, perdi a bomba d'água. Parecia ter 40 e poucos anos e era de uma constituição franzina, falava um inglês formal com sotaque francês. Logo Will estava fora do veículo, apresentando-nos. O homem me estendeu a mão com um sorriso que me pareceu familiar e se chamava Chris Renault. Você parece francês, eu disse. Eu sou, ele respondeu, mas ensino psicologia no Brasil. Estou aqui no Peru em busca de informação sobre um artefato arqueológico que descobriram, um manuscrito. Hesitei um instante, incerto sobre o quando podia confiar nele. Estamos aqui pelo mesmo motivo, disse afinal. Ele me olhou com profundo interesse. O que pode me dizer a respeito? Viu cópias? Antes que eu conseguisse responder, Will saiu à loja, a porta da tela batendo atrás dele. Sorte incrível, me disse. O dono tem um lugar onde a gente pode acampar e comer alguma coisa quente. Poderíamos também passar a noite. Voltou-se e olhou-se decidido para Renault. Se você não se importar de partilhar as suas reservas. Não, não, disse o homem. Dou boas-vindas à companhia. Só vão entregar uma bomba nova amanhã de manhã. Enquanto ele e o Will iniciavam uma conversa sobre a mecânica e a confiabilidade do utilitário de Renault, eu me encostei no jipe, sentindo o calor do sol
que, embarcando num agradável devaneio sobre o velho amigo de Renaud, me trouxera a lembrança. Meu amigo era perplexo e curioso de um modo muito semelhante ao que Renaud parecia ser. Um leitor constante de livros. Eu lembrava até as teorias de que ele gostava, mas o tempo obscurecera minhas reminiscências. Vamos levar nossas coisas para a área de acampamento? Disse Will, dando-me uma tapinha nas costas. Tudo bem, respondi meio ausente. Ele abriu a porta traseira, tirou a barraca e o saco de dormir e os pôs em meus braços. Depois agarrou uma sacola de pano grosso com mudas de roupas. Renaud trancava o seu veículo. Passamos pela loja e descemos um lance de escada. A cordilheira despencava abruptamente atrás da casa e viramos à esquerda por uma trilha estreita. Após uns 20 ou 30 metros, ouvimos água corrente e mais adiante vimos um rio tombando em cascata sobre as pedras. O ar estava mais frio e senti o forte cheiro de hortelã. Logo à nossa frente, o terreno nivelava-se e o rio formava um poço de 8 metros de diâmetro. Alguém abrira espaço para acampar e construíra um cercado de pedra para uma fogueira. A linha estava empilhada contra uma árvore próxima. Está ótimo, disse Will. E começou a desenrolar sua grande barraca de 4 lugares. Renaud estendeu sua barraca menor à direita dele. Você e Will são pesquisadores? Perguntou Renaud num determinado momento. Will acabara de montar a barraca e saíra para saber do jantar. Wilson é guia, respondi. Eu não estou fazendo nada no momento. Renaud me olhou perplexo. Eu sorri e perguntei. Já viu alguma parte do manuscrito? Vi a primeira e a segunda visões. Ele respondeu, aproximando-se. E vou lhe dizer uma coisa. Acho que tudo está acontecendo exatamente como diz o manuscrito. Estamos mudando a nossa opinião do mundo. Vejo isso na psicologia. Como assim? Ele tomou fôlego. Meu campo está em conflito, querendo saber por que os seres humanos se tratam uns aos outros com tanta violência. Sempre soubemos que essa violência surge do impulso dos seres humanos para controlar e dominar uns aos outros, mas só recentemente estudamos esse fenômeno de dentro, do ponto de vista da consciência individual. Perguntamos o que ocorre dentro de um ser humano que o faz querer controlar outra pessoa. Descobrimos que quando um indivíduo se dirige a outra pessoa e se empenha numa discussão, o que ocorre bilhões de vezes, todos os dias, no mundo, pode acontecer uma das duas coisas. O indivíduo sai se sentindo mais forte ou mais fraco, dependendo do que ocorre na interação. Lancei-lhe um olhar confuso e ele pareceu ligeiramente embaraçado por ter se lançado numa longa conferência sobre o assunto. Pedi-lhe que prosseguisse. Por esse motivo, acrescentou, nós humanos sempre parecemos adotar uma atitude manipuladora, sejam quais forem os detalhes da situação ou do assunto em questão. Nós não preparamos para dizer o que for preciso para prevalecer na conversa. Cada um de nós procura, de algum modo, encontrar um meio de controlar e assim continuar por cima do combate. Se temos êxito, se nossa opinião prevalece, então, em vez de nos sentirmos fracos, recebemos um reforço psicológico. Em outras palavras, nós, humanos, procuramos ser mais espertos e controlar uns aos outros, não só por uma causa de alguma meta tangível que estejamos tentando alcançar no mundo externo, mas por causa de um estímulo psicológico que recebemos. É por isso que se vêem tantos conflitos no mundo, tanto em nível individual quanto de nações. O consenso em meu campo é que essa questão está agora aflorando na consciência. Nós, humanos, estamos compreendendo o quanto manipulamos uns aos outros e, consequentemente, reavaliando
nossas motivações. Buscamos um novo modo de interagir. Acho que essa reavaliação fará parte da nova visão do mundo do que fala o manuscrito. Nossa conversa foi interrompida quando Will se aproximou. Estamos prontos para nos servir? Disse. Pegamos logo a trilha e entramos no nível do porão da casa, a parte da moradia da família. Atravessamos a sala de estar e passamos a de jantar. Na mesa, uma refeição quente de ensopado, legumes e salada. Sente-se, sente-se, dizia o proprietário em inglês, puxando as cadeiras e correndo de um lado para o outro. Atrás dele estava uma mulher mais velha, aparentemente a sua esposa, e um adolescente de uns 15 anos. Quando se sentava, Will, sem querer, bateu o braço em seu garfo, derrubando-o ruidosamente no chão. O homem lançou um olhar furioso à mulher, fazendo-a falar rispidamente à moça, que ainda não se mexera para trazer o outro. Ela correu à outra sala e voltou trazendo um garfo, que entregou hesitante a Will. Tinha as costas encurvadas e sua mão tremia um pouco. Meus olhos encontraram os de Renaud do outro lado da mesa. Bom apetite, disse o homem, estendendo-me um dos pratos. Durante a maior parte da refeição, René e Will conversaram fiados sobre a vida acadêmica, os desafios de ensino e a publicação de trabalhos. O dono da casa saíra da sala, mas a mulher permanecera. Quando a mulher e a filha passaram a servir pratos individuais com torta, a mocinha bateu com o cotovelo em meu copo, derrubando a água na mesa. A mãe acorreu furiosa, gritando com a moça em espanhol, empurrando-a da frente. Sinto muito, disse a mulher, enxugando a água. A menina é muito desastrada. A jovem explodiu, arremessando a torta que estava em cima da mulher, errando e esparramando torta e louça quebrada pelo meio da mesa, no momento em que o pai retornava. O velho gritou e a mocinha saiu correndo da sala. Desculpe, ele disse, correndo para a mesa. Não foi nada, respondi. Não sejam tão duros com a menina. Will estava de pé, em pé, conferindo a conta e apressamos-nos a sair. Renaud ficara calado, mas quando cruzamos a porta e descemos a escada, falou. Viu aquela moça? Perguntou, olhando para mim. É o exemplo clássico da violência psicológica. E é isso que leva à necessidade do ser humano controlar os outros quando levada ao extremo. O velho e a senhora estão dominando totalmente a menina. Viu como ela está nervosa e curvada? Vi, respondi, mas parece que está meio cheia. Exatamente. Os pais não dão uma folga. É do ponto de vista dela, ela não tem escolha senão reagir com violência. É a única forma de conseguir ter algum controle para si mesma. Infelizmente, quando ficar adulta, por causa dessa trauma inicial, vai achar que tem de tomar o controle e dominar os outros com a mesma intensidade. Essa característica estará profundamente entranhada e a tornará tão dominadora quanto os pais agora, sobretudo quando estiver com pessoas vulneráveis, como as crianças. Na verdade, o mesmo trauma, sem dúvida, ocorreu antes aos pais dela. Eles têm de dominar hoje por causa do modo como seus pais os dominaram. É assim que a violência passa de uma geração para outra. Renaud parou de repente. Preciso pegar meu saco de dormir na caminhonete, lembrou-se. Voltou num segundo. Balancei a cabeça com Will, continuei seguindo para o local do acampamento. Você e Renaud conversaram um bocado, observou Will. É verdade, eu disse. Ele sorriu. Na verdade, foi mais Renaud que falou. Você ouve e responde as perguntas diretas, mas não dá muita coisa em troca. Estou interessada no que ele tem a dizer, respondi na defensiva. Will ignorou meu tom. Viu a energia se movendo em torno dos membros da família? O homem e a mulher estavam sugando a energia da menina para dentro de si de tal modo que ela estava quase morta. Esqueci de observar o fluxo de
de energia, eu disse. Bem, não acho que Renaud gostaria de vê-la. Que acha de ter topado com ele para começar? Não sei. Não acha que tem alguém que tem, não acha que tem algum significado? Nós íamos de carro pela estrada, você vê alguém que lembra um velho amigo, e quando encontramos, ele por acaso também está atrás do manuscrito. Não lhe parece mais que uma coincidência? É, talvez vocês tenham se encontrado para que você recebesse alguma informação que entenderia a sua estada aqui. E não resulta disso que talvez tenha alguma informação para ele também? Imagino que sim, que acha que eu devia, que acha que eu devia contar a ele. Will tornou a me olhar de novo com a sua sinceridade típica. A verdade, respondeu. Antes que, Isso. antes que eu pudesse dizer, É aí. É aí que tá, a sua leitura. E se você quiser aproveitar e já comentar o teu entendimento dessa primeira parte que você leu, é, essa, esse título é bem assim. Ontem foi as eleições, né? Tem uma coisa de, acho que de quem está certo, assim, né? Pela, pela informação do manuscrito, né? Apareceu um outro que está atrás do manuscrito, que é que é um poder que vai dar para quem a gente encontrar. E acho que essa da menina que fiquei mais assim impressionado, né? Parece que tem dois pontos de vista aí. De um lado dela trabalhar ali e teve uma questão de acidente, mas foi na frente de todo mundo, né? Que o pessoal teve uma reação e o pessoal reagir de um jeito meio distante também, né? É isso. ok? É. E quer complementar? Eu queria só complementar assim o que você estava falando na parte inicial. Para mim, uma coisa de leitura que eu sou tímido, né? Então, tipo de um exercício para mim é muito bom para mim sair dessa zona de conforto, né? Seria um tipo de desafio, né? Que eu sou gago, então tentando mas não gaguejar, tentando fazer a leitura o máximo normal possível. Então, é um grande desafio que eu me comprometo, né? E você me motiva muito isso, né? Da egrégora, a falar, comentar, a dar cara aí para isso. É isso, Renato. Poderia ser diferente. Obrigado. Não poderia ser diferente porque a gente sabe do conteúdo que você tem, né? Então a gente vai dando essa. E você não tem fugido dessa responsabilidade. Toda vez que você é incentivado, você pode ser tímido, mas você aceita e aquela história, né? Tá com medo, vai com medo mesmo, né? Em É, nenhum momento você recusou, né? Isso é mais importante, né? Em sim, nenhum momento você ficou se vitimizando do tipo, olha, vocês desculpa, não sei o quê. Você foi e deu o seu recado e fez, e é isso que importa, né? sim. E com isso todos nós aprendemos, todos nós aprendemos. Mais alguém quer fazer algum comentário sobre esse trecho? A sala. Eu achei interessante que, que o Renaud, né, falou sobre a violência, né,
que essa violência, ela parte não só do individual para o coletivo, para as nações, né? Essa violência entre as nações, né? E nessa violência que ele colocou como exemplo da individual, eu achei muito interessante quando ele disse assim: você viu a moça? Os pais estão sugando a energia dela, ela está quase morta, né? Então, a violência é uma coisa que eu achei interessante, que ela suga a energia daquele que passa por ela e vai matando o outro. Imagina a violência contra as nações. Quantos irmãos que estão passando por essa violência estão sendo mortos, não só mortos fisicamente, mas mortos espiritualmente. As suas energias estão sendo reduzidas, minadas, e as pessoas vão morrendo por dentro. Isso eu achei muito interessante e muito doloroso de constatar que nós estamos passando por isso de uma forma tão global em 2024. Muito, muito doloroso, né? Chegar a essa percepção. Eu imagino a dor que você está sentindo, Salom. Nós estamos junto contigo, vibrando em oração pelo seu povo. Pode estar certo. Pelo nosso povo, né? Tenho amigos também no Líbano, né? E isso, tenho amigos no Líbano também, que os filhos nasceram aqui, que o pai está aqui, que a mãe está com as crianças lá, refugiados, numa montanha, que nem essa aqui, numa montanha, numa pousada, sem saber o que vai acontecer. O pai quase entrando em depressão e a mãe das crianças, que é a esposa e toda a família, triste e chorosa. Eles estão sendo minados por essa violência. Muito triste. Então, ao ler isso, eu me reportei a toda a situação que nós estamos vivendo neste ano, neste século. Muito triste. Por isso que também, até aproveitando, quando o homem ele é violento com as palavras, que nem esses pais, a gente vê que as mulheres ficam encurvadas, realmente, como essa senhora está encurvada, né? Você vê quando ele está dominando a companheira, ela vai perdendo o brilho, ela vai perdendo a vivacidade, mostrando que a energia dela está sendo sugada. Então, me fez refletir várias situações com esse relato desta família, né, que estava servindo os três, né, nesse jantar. Nos faz refletir bastante, realmente. É, é, esse livro é uma construção, né? Então, vocês vejam, o título do capítulo, né, é a luta pelo poder. E aí, muito inteligentemente, ele mostra no pequeno como é no grande, né? O que que é o pequeno aí? Um núcleo familiar, né? Nesse núcleo familiar, ele mostra a manipulação de quem tem o poder, né? A subjugação de quem está sendo manipulado, né? Ali ele mostra, por exemplo, que o pai, que é a figura ali, vamos dizer, de quem detém o poder, né? Ele às vezes sai de cena, mas ele tem a mãe, que nesse caso é uma serva dele, né? Ali para que a coisa continue acontecendo da forma como eles querem que aconteça, né? E a menina, representando aí o fraco, o oprimido, né? Chega num determinado momento que explode, que não tem mais força para aguentar aquela opressão, né? Por isso ele fala, inclusive, do psicológico, né? Ali no trecho, ele fala, em outras palavras, nós humanos procuramos ser mais espertos e controlar uns aos outros, né? Então, ele utilizou essa família para começar a nos mostrar o que, na verdade, nós, seres humanos, fazemos, né,
um com o outro. E eu estou usando no plural, assim, porque embora a gente não faça, vamos dizer, diretamente, né? Se a gente fizer uma reflexão bem corajosa, todos nós temos uma parcela de responsabilidade, né, por tudo que está acontecendo. Talvez esse nosso movimento tenha a esperança, a expectativa de compreendermos um pouco melhor isso, né, e procurar, se não resolver uma guerra, procurar resolver dentro de uma família situações como essa, né? E nos dias de hoje, o que a gente tem recebido de informação, né, de homens maltratando mulheres, de adultos maltratando crianças, né, de quem tem poder maltratando quem não tem o poder, né? Isso é o espelho, né, dos nossos dias, é o espelho da nossa realidade, e acredito que ele está construindo aqui para a gente entender o momento da humanidade nessa luta pelo poder. Karina, a Salwa é que ia continuar a leitura e, pelo visto, caiu a internet dela. Ah, ela está voltando. Eu ia pedir para você ver com ela se ela conseguiria voltar, mas ela está voltando aí. Salwa, consegue nos ouvir? Ela vai voltar. Obrigado, Karina. Alguém mais quer comentar algo enquanto a Salwa volta? Vocês conseguem Hoje eu perceber, Pode falar. Pedro. vocês conseguem perceber o Will como uma pessoa nesse núcleo que ele já sabe de tudo isso que vai acontecer, ele está como um espectador. Eu vejo o Will assim. Ele sabe já tudo como vai se desenrolar, ele não interfere, ele deixa acontecer, ele não antecipa, ele já está lá na frente no, na, em toda a história, né? Ele já transcendeu todas essas visões. E ele sabe que as coisas precisam acontecer da forma que tem que acontecer para que as pessoas aprendam, para que as pessoas comecem a olhar de uma forma diferente, a perceber de uma forma diferente. Não sei se vocês conseguem ver o Will assim. Olha, da minha parte, é até cômodo agora, né, dizer que sim, porque você trouxe. Eu não tinha observado dessa forma, mas eu concordo com você. Eu achei muito bem observado. Vamos ver aonde ele vai nos levar, né? Muito bom. Salwa, está nos ouvindo? Conseguiu retornar? Eu acho que a tua imagem está congelada. A sua internet está picotando e travando. Tá me ouvindo? Agora a gente te ouviu, mas tua imagem está congelada. É, é, eu não, é melhor eu não ler, porque a internet resolveu ficar muito, muito estável e aí não tem condição. Vocês estão me vendo? Eu estou preocupada de ler e interromper, porque está ruim a internet. Você, Bem, eu estou vendo vocês. A gente pode combinar o seguinte: eu posso até começar, mas se eu sair, alguém continua. Pode ser? pode ser. Tá me ouvindo, gente? Vocês estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Ruim minha voz, se tiver, é melhor nem eu começar. Eu acho melhor que está muito instável, né? Infelizmente. Todo mundo. Estou Tá. preocupada. Marcos, você continuar a ler ou alguma outra pessoa quer se candidatar a ler? Posso continuar se quiser, tanto faz.
Então pode continuar, Marcos. Assim continua o seu treinamento para perder a timidez. Abrir um orador. É, a verdade respondeu, né? Aí que, Isso. isso. Que antes que eu pudesse dizer alguma coisa, o Renault já vinha saltando pela trilha abaixo em nossa direção. Pela primeira vez, me dei conta do crepúsculo e olhei para o oeste. O sol já havia se posto, mas o céu continuava laranja claro. E por um instante julguei ter visto um campo de luz esbranquiçada em volta das plantas no primeiro plano, mas a imagem desapareceu. Belo pôr do sol, eu disse. E então notei que Will sumira dentro de sua barraca e Renault retirava seu saco de dormir da capa. É mesmo, disse Renault distraidamente, sem o olhar. Fui até onde ele trabalhava. Ele ergueu os olhos para mim e disse: Não cheguei a lhe perguntar quantas visões você teve? As duas primeiras me foram descritas e respondi. Mas acabamos de passar os últimos 2 dias na hospedaria Vicente, perto de Tipo. Quando estávamos lá, um dos pesquisadores me deu uma cópia da terceira, e é muito impressionante. E os seus olhos se iluminaram. Está com você? Sim, quer dar uma olhada? Ele vibrou com a oportunidade e levou-a para sua barraca para lê-la. Encontrei alguns fósforos e jornais velhos e acendi a fogueira. Depois que as chamas ficaram intensas e brilhantes, Will saiu, se arrastando da barraca. Onde anda? Renault perguntou. Lendo a tradução que Sara me deu, respondi. Will se aproximou e sentou-se numa acha lisa que alguém pusera perto da lareira. A escuridão descera afinal e não se via nada além do simples contorno das árvores à nossa esquerda, as luzes mortiças do poço atrás de nós e um fulgor baço na barraca de Renault. A floresta fervilhava de vida com sons noturnos, alguns dos quais eu jamais ouvira antes. Uma meia hora depois, Renault emergiu da sua barraca, a lanterna na mão, aproximou-se de mim e sentou-se à minha esquerda. Will bocejava. Esta visão é impressionante, comentou. Alguém lá podia mesmo ver esses campos de energia? Eu lhe falei brevemente de minhas experiências, começando com a nossa chegada, e indo até o ponto que eu próprio vi de fato os campos. Ele ficou em silêncio um minuto, depois perguntou: Eles faziam mesmo experiências em que projetavam a própria energia nas plantas e afetavam o crescimento das plantas? Afetavam também o poder nutritivo delas, respondi. Mas a visão principal é mais ampla ainda. Ele comentou quase como para si mesmo. A terceira visão é de que o universo, como um todo, é composto dessa energia e que podemos modificar talvez não apenas as plantas, mas também outras coisas, exatamente como fazemos com a energia que nos pertence, a parte que podemos controlar. Fez uma pausa de todo um minuto. Eu me pergunto como afetamos outras pessoas com nossa energia. Will me olhou e sorriu. Vou lhe contar o que eu vi, eu disse. Assisti a uma discussão entre duas pessoas e as energias delas faziam uma coisa realmente estranha. Renault empurrou os óculos para cima mais uma vez. Me fale disso. Nesse ponto, Will se levantou. Acho que tenho de me recolher, disse. Foi um dia longo. Ambos lhe desejamos boa noite e ele entrou na barraca. Depois disso, descrevi o melhor que pude o que Sara
e os outros cientistas haviam dito um ao outro, enfatizando a ação de seus campos de energia. Agora, espera um minuto, pediu Renault. Você viu as energias deles puxando uma a outra, tentando, por assim dizer, capturar uma a outra enquanto eles discutiam? Exato, respondi. Ele ficou pensativo durante alguns segundos. Temos de analisar isso completamente. Havia duas pessoas discutindo sobre quem tinha a visão correta da situação, sobre quem estava certo, cada um querendo sair vitoriosa sobre a outra, a ponto de invalidar a confiança da outra e se xingar francamente. De repente, ergui os olhos. Sim, isso faz todo sentido. O que quer dizer? Perguntei. O movimento dessa energia, se pudermos observá-la sistematicamente, como um meio de entender o que os humanos estão recebendo quando disputam, brigam e ferem uns aos outros. Quando controlamos um outro ser humano, recebemos essa energia. Nós enchemos dela à custa do outro, e o ato de nos abastecer é o que nos motiva. Olha, eu tenho que aprender a ver esses campos de energia. Onde fica essa pensão viciante? Como chego até lá? Dei-lhe a localização geral, mas disse que ele teria de perguntar ao Will as direções específicas. Vou fazer isso amanhã. Ele disse satisfeito. Agora preciso dormir um pouco, quero levantar o mais cedo possível amanhã. Deu boa noite e desapareceu dentro da sua barraca, deixando-me sozinho com a fogueira e a creptar e os sons noturnos. Quando acordei, Will já saíra da barraca. Senti o aroma do cereal quente, deslizei para fora do meu saco de dormir e olhei para a aba da barraca. Will segurava uma panela sobre a fogueira. Renault não estava em nenhum lugar à vista e a sua barraca desaparecera. Onde está Renault? Perguntei, subindo e me aproximando da fogueira. Ele já fez a mala, disse Will. Ele está lá em cima, trabalhando na caminhonete, aprontando-a para poder partir assim que a peça chegue. Will me passou uma tigela com mingau de aveia e nós sentamos no touro para comer. Vocês conversaram até tarde? Perguntou Will. Não muito, respondi. Contei a ele tudo o que sabia. Nesse momento ouvimos sons que vinham da trilha. Renault andava apressado para nós. Já está tudo pronto, disse. Tenho de me despedir. Após vários minutos de conversa, tornou a subir a escada e partiu. Will e eu nos revezamos no banho e na barba, no banheiro do dono do poço. Depois arrumamos nossos equipamentos, pusemos gasolina no veículo e partimos rumo ao norte. A que distância fica Cuia? Perguntei. Com sorte, devemos chegar lá antes do anoitecer, respondeu Will. E acrescentou, E aí, que ficou sabendo com Renault? Eu olhei bem, ele parecia esperar uma resposta específica. Não sei, respondi. Que ideia lhe deixou ele? Que nós humanos, embora não tenhamos consciência disso, tendemos a controlar e dominar o outro. Queremos conquistar a energia que existe entre as pessoas. Ela se acumula de algum modo, nos faz sentir melhor. Will olhava direto em frente para a estrada. Era como se de repente estivesse pensando em outra coisa. Por que pergunta? Perguntei. Essa é a quarta visão? Ele me olhou. Não exatamente. Você viu a energia fluindo entre as pessoas? Não sei, mas não sei se sabe o que parece para quem vê de fora, quando isso ocorre com você. Então diga, pedi ficando exasperado. Você me acusa de não falar, extrair uma informação sua. É como arrancar um dente. Há dias vinha tentando descobrir mais alguma coisa sobre suas experiências passadas com o manuscrito.
e você só faz me afastar. Ele riu, depois me lançou um sorriso. Fizemos um trato, lembra? Tenho motivos para ser reservado. Uma das visões fala de como interpretar os acontecimentos da vida passada de alguém. É um processo de esclarecimento de quem é a gente. O que veio a gente faz aqui nesse planeta? Quero esperar até alcançarmos essa visão para conversarmos sobre a minha formação, tudo bem? Sorri diante do seu tom ousado. Tudo, imagino. Durante o resto da manhã, rondamos em silêncio. O dia estava ensolarado e o céu azul. De vez em quando, à medida que subíamos mais pelas montanhas, nuvens pesadas pairavam sobre a estrada, cobrindo o para-brisas de umidade. Lá pelo meio-dia, paramos no mirante, que oferecia uma paisagem espetacular das montanhas e vales a leste. Está com fome? Perguntou Will. Fiz que sim, com a cabeça, e ele tirou 2 sanduíches embrulhados de uma bolsa no banco traseiro. Depois de me passar um, perguntou: O que acha dessa paisagem? É linda. Ele deu um sorriso e me olhou fixo, dando a impressão de que observava meu campo de energia. O que está fazendo? Perguntei. Só olhando, respondeu. Os picos montanhosos são lugares especiais que acumulam energia e quem esteja neles. Você parece ter afinidade com as paisagens montanhosas. Falei-lhe do vale do meu avô e da montanha que dava para o lago, e como elas deixaram alerta e energizando no dia em que, em que Charlene chegara. Talvez o fato de ter sido criado lá em cima, ele disse, tenha preparado você para alguma coisa aqui agora. Eu ia perguntar-lhe mais sobre a energia dada pelas montanhas, quando ele acrescentou que quando uma floresta virgem fica numa montanha, a energia é ainda mais intensa. A floresta virgem para onde vamos fica numa montanha? Perguntei. Veja você mesmo. Ele respondeu, está vendo-a. Apontando para o leste, a quilômetros de distância, eu vi 2 cristas que corriam paralelas, pelo que pareciam vários quilômetros, e depois convergiam, formando um desenho em V. No espaço entre as 2 cristas ficava o que dava a impressão de ser uma aldeola. E na vértice, no ponto onde as 2 cristas se encontravam, a montanha erguia-se abrupta e terminava num cume rochoso. O cume parecia um pouco mais alto que a crista onde estávamos, e a área em torno de sua base muito mais verde, como coberta de exuberante folhagem. Aquela área verde? Perguntei. É, respondeu Will. É como Vicente, porém mais poderosa. É como Viciente, porém mais poderosa e especial. Especial como? Facilita uma das outras visões. Como? Perguntei. E ele ligou o jipe e deu marcha ré na estrada. Aposto, disse, que você vai descobrir. Nenhum de nós falou muito mais durante 1 hora e por aí assim. Então eu me desliguei para dormir. Acorda, ele disse. Estamos chegando em Cuia. Cula. Aprumei-me no assento, à frente, numa vale onde 2 estradas se juntavam. Havia uma aldeola. Nos 2 lados estavam as 2 cristas que tínhamos visto. Suas árvores pareciam tão grandes que, que, que as de Vicente, e espetacularmente verdes. Preciso lhe dizer uma coisa antes de entrarmos ali, ele disse. Apesar da energia dessa floresta, a cidade é muito menos civilizada que as outras regiões do Peru. É conhecido como um lugar onde se consegue informação sobre o manuscrito, mas na última vez que estive aqui, estava cheio de tipos de gananciosos
que não sentiam a energia e não compreendiam as visões, queriam só dinheiro ou o reconhecimento que ganhariam pela descoberta da nona. Olhei a aldeia, consistiam de 4 ou 5 ruas e avenidas, casas de madeiras maiores alinhavam-se ao longo de 2 ruas principais que se cruzavam no centro da cidade, mas as outras ruas eram poucos mais que becos ladeados por pequenas moradias. Estacionados nos cruzamentos das ruas transversais, via-se talvez uma dezena de veículos e caminhões para para estradas de terra. Por que toda essa gente aqui? Perguntei. Ele sorriu confiante. Porque este é um dos últimos lugares para a gente se abastecer de gasolina e suprimentos, antes de entrar mais fundo nas montanhas. Ligou o jipe e entrou devagar na cidade. Depois parou diante de uma das casas de uma das casas maiores. Não consegui ler os anúncios, mas pelos produtos da vitrine supus que fossem gêneros alimentícios e ferragens. Espera aqui um minuto, ele disse. Vou lá dentro comprar algumas coisas. Assenti e Will desapareceu dentro da loja. Enquanto eu olhava em volta, um caminhão parou do outro lado da rua e desceram várias pessoas. Uma delas era uma mulher de cabelos pretos e jaleco. Para minha surpresa, percebi que era Marjorie. Era ela e um rapaz de 20 e poucos anos atravessaram a rua e passaram à minha frente. Abri minha porta e saí. Marjorie, gritei. Ela parou e olhou em volta. Então me viu e sorriu. Oi, disse. Quando se dirigia para mim, o rapaz agarrou pelo braço. Robert pediu que não falássemos com ninguém. Ele disse muito baixinho, tentando não deixar que eu ouvisse. Tudo bem, ela disse. Conheço essa pessoa. E vai entrando. Ela me olhou com ceticismo, virou-se e entrou na loja. Tentei então, meio balbuciante, explicar o que acontecera entre nós nas hortas. Ela riu e disse que Sarah lhe contara tudo. Quando ia dizer alguma coisa, Will saiu, com um monte de mantimentos. Apresentei-os, conversamos durante alguns minutos, e quando Will arrumava os mantimentos na parte de trás do jipe, tenho uma ideia, disse Will. Vamos comer alguma coisa ali de frente. Olhei o que parecia ser um boteco. Para mim parece bom, eu disse. Não sei, disse Marjorie. Preciso ir embora cedo, minha cavalgada. E para onde vai? Perguntei. Alguns quilômetros a oeste, lá atrás. Vim visitar um grupo que estuda o manuscrito. Podemos levá-la de volta mais cedo, mais tarde, depois do jantar, comentou Will. Bem, acho que está tudo bem. Will olhou para mim. Tenho que pegar mais uma coisa. Vocês na frente e peço alguma coisa, que eu peço quando voltar. Levo só uns minutos. Concordamos e Marjorie e eu esperamos passar vários caminhões. Will desceu a rua no sentido sul. De repente, o rapaz com que a Marjorie chegara saiu da loja e nos abordou mais uma vez. Aonde vai? Perguntou, segurando o braço dela. Este é amigo meu, ela respondeu. Vamos comer e depois ele pode me levar de volta mais tarde. Olhe, não deve confiar em ninguém aqui. Sabe que o Robert não aprovaria. Está tudo bem, ela disse. Quero que venha comigo agora. Peguei o braço dele e retirei-o de Marjorie. Você ouviu o que ela lhe disse? Ele recuou e olhou para mim, de repente parecendo muito tímido. Virou-se e voltou para a loja. Vamos, eu disse. Atravessamos a rua e entramos no pequeno restaurante. A área de comer consistia de uma única sala com apenas 8 mesas, impregnada de cheiro de gordura e fumaça. Vi uma mesa desocupada à esquerda. Ao nos dirigirmos para lá, várias pessoas nos olharam
por um instante e depois retornaram o que faziam. A garçonete só falava espanhol, mas Marjorie conhecia bem a língua e pediu para nós dois. Depois disso, Marjorie me olhou com simpatia, dei-lhe um sorriso. Quem é aquele cara que estava com você? É Kenny, ela respondeu. Não sei o que deu nele. Obrigado pela ajuda. Ela me fitava direto nos olhos e o seu comentário me fez sentir maravilhoso. Como entrou em contato com esse grupo? Perguntei. Robert Jansen, arqueólogo, formou-se num grupo para estudar o manuscrito e encontrar a nona visão. Esteve em Vicente há umas semanas e de novo 2 dias atrás. O quê? Perguntei. Bem, eu tinha um relacionamento em Vicente, do qual queria me afastar. Aí conheci Robert e ele foi muito encantador. O que fazia parecia muito interessante me convenceu de que nossa pesquisa nas hortas seria intensificada pela nona visão e de que ele estava para descobri-la. Contou que a busca dessa visão Marco, ia ser a coisa mais emocionante. pode parar. Na verdade, você acabou lendo até uma página a mais, porque eu achei que cabia continuar a história e tinha tempo. Então, vamos parar aqui na onde você falou que ela estava para descobri-la, porque aqui ela já vai começar uma narrativa da história. São 9h15, vamos conversar um pouco sobre o que você acabou de ler. E eu queria perguntar para a Del Carmen se ela pode fazer alguma observação dela nessa parte que o Marcos acabou de ler, ou do capítulo como um todo. Pode ser, Del Carmen? Seu microfone está fechado. Pode ser. É, eu acredito que aqui eles vão estar nos mostrando cada vez mais, né, sobre quantas visões nós podemos ter, né, em relação ao que está em torno de nós e que nos passa desapercebido. Tanto as energias boas, né, quanto aquelas que são mais agressivas, quanto no início da leitura dele, né? As mais tensas, e o quanto que a gente às vezes não se dá conta disso, né? Parece que ele vai assim, segura o braço, né, da pessoa, tipo assim, para esperar mais um pouquinho para revelar mais conteúdos, né? Porque a gente está passando por etapas do manuscrito, né? Que vai descobrindo-se cada vez mais uma extensão dele, né? Mas assim, o que me chama a atenção é que quando você falou, Renato, de família, né? Que a importância da gente poder perceber isso, né? Quanto que às vezes a gente pode fazer a guerra na própria família, né? Nas discussões, é, nos sentimentos de hostis, né? Que às vezes, né, chama a atenção de um adolescente, de uma criança, fica com raiva, não responde, fica bicudo, ou a esposa, né, com o marido com a esposa, alguma coisa que fica atravessado, que fica mal compreendido e fica assim. E uma coisa que me chama a atenção também é que hoje, a nível de educação, as pessoas estão um pouco perdidas, né? Os pais, parece que também, os jovens, os pais mais jovens, não da nossa geração, mas os mais jovens, onde as crianças têm uma autonomia de poder, né? E os pais acabam dando a essas crianças pode tudo, né? Não pode traumatizar, não pode chorar, não pode frustrar,
você quer isso, tá bom? Ah, você não quer comer isso, tá bom? Ah, você quer o salgadinho? A professora chamou atenção, deixa eu ir lá saber por que que a professora chamou atenção. Onde já se viu chamar a atenção do meu filho, né? Então, a professora tirou o celular de você. Por que tirou o celular de você? Por que ela fez isso? Hum? Então, a gente vê assim que às vezes até quem tem autoridade, né, na ausência dos pais, né, às vezes não pode exercer essa autoridade, como às vezes é tem que ser, como às vezes para você conseguir uma disciplina onde não tem uma ou duas crianças, tem uma sala com 30, 20 crianças, conseguir uma disciplina é difícil. Por quê? Porque hoje, né, a condição de respeito, de ouvir, de aceitar é difícil, né? Às vezes travar relações, né? Que nem o Marcos falou que ele é tímido, né? Às vezes travar relações já é difícil, né? Entre os próprios amigos, né? Coleguinhas, né? Pelas diferenças que tem de personalidade. Imagina, né? Assim, quando se tem uma dificuldade maior, fica mais difícil ainda, né? Então, intervir, procurar ajudar. Quando há você vê por exemplo, uma criança que vê outra, é, uma, como é que eu posso lembrar da palavra? Deixa eu ver. A criança não está sendo justo, uma injustiça acontecendo, né? Por exemplo, né? Num parquinho, uma criança está andando pequena, tá andando de bicicletinha lá, 4 aninhos, bicicletinha com 2 rodinhas atrás, porque ainda não sabe equilibrar. Aí vem outro que quer andar também, deixa eu andar. Não, não, é minha bicicleta, você não vai andar. Aí o coleguinha vai e empurra ele e faz ele cair. Ele é o dono da bicicleta, faz ele cair. Aí ele machuca o joelhinho e começa a chorar. Aí ele fala: agora eu vou andar na bicicleta. E pega e sai andando na bicicleta, porque empurrou o outro levou um tombo, machucou o joelhinho, e ele apossou-se, pequenininho, hein, da bicicleta, que nem é dele, o outro não deixou. Aí o outro que está sentadinho no banco com a mamãe, fica olhando tudo aquilo, pega, chega lá e fala: ó, oh, vem cá, com a mesma idade ali, tudo a mesma idade. O que você fez? Aí o outro fala: que foi? O que você está falando aí? Não, o que você fez? A bicicleta não é sua, devolve para ele. Aí o outro fala: não devolvo. Fala: se você não devolver, eu vou tirar ela de você e vou dar para ele, porque ele é o dono da bicicleta, ele não deixou você andar. Então, às vezes você vê discussão entre crianças, né? Um tentando ali mostrar para aquilo que ele não foi justo. O que você fez? Por que você empurrou ele? Por que você bateu nele? Se você ficar falando assim, eu vou te dar um tapa também. Não, você não vai dar, porque eu vou bater em você antes de você bater em mim. E aí você assistindo tudo isso. Um adulto assistindo a criançada tentando acertar. Vamos ver como vai acabar isso, né? Como é que vai dar isso? Aí falou: você vai sair daí, vai dar precisando para você. E quem vai me bater? Quem vai? Eu vou te bater. Igual você empurrou ele. Aí o menino, opa, encontrou aqui, peitou ele. Pegou, devolveu a bicicleta. O menino pegou a bicicleta, saiu chorando para a mãe. Então você vê que, olha a energia ali, né? Que você vê, né? Que em relação a um adulto, em relação a uma criança, quando você fala, né? O ser humano ele tem essa energia, esse instinto, essa força, né? E essa relação que está ali do bom, né? Do mal, né? Como você fala, aquela criança é má, aquela criança é boa, foi lá defender o menininho,
né, assim, mais frágil, e ele mais, né, tinha a ver com a, né, eu quero ver você encarar, agora nós do mesmo tamanho, sou forte também, quero ver você me encarar. Ele você bateu, em mim você não vai bater, porque eu não vou deixar. Então você vê que como que a energia, e ali os adultos, né, tinha ali mães, né, olhando suas crianças brincando no parque, né? E ali aquela energia rolando entre eles, e quando é adulta, aí a coisa pode pegar, né, o acerto de contas, ou melhorar ou piorar, né? Que é aí que você vê brigas, às vezes, de pessoa quebrando garrafa para cortar o outro, né? Em situações que às vezes se perde o controle. E então você vê assim, em termos de como os pais, né? Como que eles lidam com essas crianças de pequeno, né? Como que essa questão de educar, como crescer, né? Dentro dessa força atrativa, né? Quando você também é energia, todos estamos conectados, né? Então, quando você vai lendo o livro, você vai ficando mais atento, prestando atenção, conhecendo um pouquinho da índole humana, né? Um pouquinho da mente humana, você vai ficando assim mais perplexo com a capacidade, o poder do homem, né? De construir, de conduzir a sua força, o elemento vital da vida, porque a gente não é esse corpo, né? A gente está no corpo, né? Somos energia, né? E como é que a gente controla tudo isso com esse veículo que nós temos, né? Que a nossa mente, né? Também é um instrumento, né? Como que a gente usa essa máquina, né? Que é o corpo humano? Como que a gente faz, né? O movimento dos braços, das pernas, da fala, tudo funciona, né? Tudo funciona sem que você comande. Alguns movimentos você comanda, mas nossas células estão trabalhando sem o nosso comando. Energia, produzindo movimento, corrente sanguínea, força nos nervos, nos neurônios, né? Tudo. E, sabe, esse movimento, né? O que move? Quem opera tudo isso? Sou eu. Você opera a sua máquina. Quem comanda a máquina? Né? É você. Se você cuida bem dela, ok. Se ela dá um pif, se ela pifa, se é uma dor, se não doesse, né? A gente não ia cuidar. Se um dente dói, você vai ao dentista. Se você não for no dentista, ele pode apodrecer e cair. Você perdeu o dente. Agora, o que provocou aquilo? O que desencadeou aquilo? Então, né, eu acho que é importante, como a gente procura cuidar da saúde, ver por que que você está com aquela dor e vai e trata para que, né, isso fique bem, e descobrir o que ocasionou tudo aquilo. Também nesse movimento energético, a gente tem que entender o que motivou aquela briga, o que desencadeou aquela, vamos dizer, aquela força, aquela energia boa, aquela energia que não está equilibrada. Ficar atento, né, gente? Não é fácil, né? Porque tantas coisas que distraem, que tira a atenção, que às vezes você deixa de cuidar de você mesmo. Muito Eu bom. que estou questionando. Estou questionando tudo, querendo entender melhor, Essa é a busca de todos nós. É a busca né? de... Sala, eu tive a impressão que você ia falar alguma coisa. Você queria fazer algum comentário? Eu gostaria.
lendo os livros espíritas, né, os romances de Chico e tal, a espiritualidade, eu acho que é do livro de André Luiz, olhando de uma colônia para a atmosfera da Terra, colocando que é muito escura. É? A energia da atmosfera do planeta Terra é escura. E isso vem do pensamento dos seres humanos do planeta, porque pensamento é energia. Então, principalmente na época, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial, que tem os livros mostrando como a atmosfera da Terra fica mais escura. Então, realmente, como eu falei, pensamento é energia. E quando a gente olha, por exemplo, aquelas pessoas que têm, vou chamar de clara evidência de olhar a áurea do outro, né? Que é a energia do outro, que muda de cor conforme o humor, né? Completar, né, as cores da áurea. Então, ela emana, né? O corpo físico, através do perispírito, emana, né? Junto com o espírito, a energia. E a energia, dependendo da coloração, mostra como nós estamos nos mostrando e como estamos vivendo naquele momento na Terra. Então, nós somos envoltos de energia e emanamos. Tanto é verdade que quando, às vezes, a pessoa começa a falar, a gente fala, meu Deus, a energia dessa pessoa está pesada, parece que a gente sente, né? Não tem esse termo que a gente usa? Eu estou procurando só falar sobre energia, só sobre energia. Então, nós sim temos capacidade de perceber de forma de intuição que a energia daquela pessoa não está boa. O contrário também é verdade. Quando a pessoa abre um sorriso, que a gente percebe que é verdadeiro, quando a pessoa nos dá um abraço, né, de consolo ou de parabéns, a gente sente aquela energia positiva que até nos revigora. Quantas vezes estivemos num momento difícil e que chegou aquela pessoa, trouxe aquela palavra, aquela ação, e parece que o ambiente se encheu de algo tão otimista, tão positivo, que muda nosso modo e o nosso temperamento, e muitas vezes o nosso sentimento naquele momento. Energia faz tudo. Às vezes até pela televisão. Agora foi época de eleição, a gente olha, eu sinto que aquelas palavras não são verdadeiras, e aí a gente vai sentindo a energia, né, daquelas palavras. Então, nós somos pura intuição. A gente pode não ver, que nem o livro, né, que vê aquela energia que passa de um para o outro, que as plantas ficam diferentes, a coloração, mas nós sentimos. Isso é maravilhoso. Se a gente não tem a clarividência, a gente tem a intuição, a sensibilidade. Se nós estivermos conectados conosco e com o presente, né? Para poder sentir. Tanto que o Will pede muitas vezes, presta atenção, né? Eu entendo assim que ele fala, né? Olha de novo, percebe, né? Nos chamando para o aqui e agora, para termos consciência. E acredito eu que se nós vivermos isso no nosso dia a dia, treinarmos isso, nós vamos perceber coisas que não percebíamos antes. O Renato falou assim, olha, estou lendo esse livro 10 anos depois e eu sou diferente, né? Talvez hoje tenha mais consciência do que está lendo, do que está percebendo, do que está vendo, porque nós nos transformamos, que nem você disse, né? E essa nossa leitura, que anteriormente foi do Joe Dispenza, de perceber o aqui e agora, já faz nos ter esse pensamento, né? Para que nós nos percebamos nesse planeta, nesse momento, nesse dia, nesse século, nesse ano. A gente não pode viver que nem a manada. Vou usar os termos meio populares no oba-oba, né? Indo com a manada. Não dá. Temos que analisar, temos que perceber. E aí nós vamos amadurecendo e evoluindo, né? E podemos também selecionar qual é a energia que nós queremos para nós. O da vitória de uma discussão
ou da paz, da, da amizade. Porque quem não tem um amigo e que nós pensamos diferente? Quantas vezes nós valorizamos a amizade em vez do eu quero ter a certeza? Eu sei da minha certeza, mas eu não preciso fazer uma discussão de uma forma tão calorosa que eu machuque e leve a energia negativa para aquele irmão, que é um amigo querido, ou que ele me mande também uma energia. Aí vem o amor. Quando se ama, nós temos mais paciência, por usar esse termo. Temos mais caridade com as nossas palavras, com as nossas ações. E aí a gente deixa de mandar uma energia pesada, porque a gente tem consideração pelo outro ser. Imagina quando a humanidade tiver consideração por todos, independente se é amigo, se é parente, se é conhecido. Quando nós tivermos consideração pelo próximo, nós não veremos mais essa energia tão densa que se apresenta na atmosfera do nosso planeta. Assim é que eu penso, assim é que eu venho lendo, que venho assistindo alguns vídeos e vou aprendendo, né? Porque eu quero ter consciência. Ontem mesmo eu estava com um amigo e eu estava falando de reencarnação e ele não acredita em reencarnação. Teve um momento que eu disse: para, Sala, para, respeita esse teu amigo, respeita tudo que ele já aprendeu hoje. Ele é feliz até onde ele aprendeu. Amanhã ele vai ver outras coisas, cada um no seu tempo. Você não precisa sair dizendo que você é que tem razão. Quem tem razão é quem está aprendendo a amar, independente de que forma, independente de que velocidade. Cada um vai na sua marcha e está tudo certo. E aí eu entendi que eu tinha que parar. Desculpe, se deixar eu falo, vocês sabem, né? Eu falo porque meu coração começa a querer falar. Sala, tem uma frase que resume bem o que você colocou agora. Melhor ter paz do que ter razão, né? Perfeito, perfeito, isso aí. É. Gente, eu estava pensando, né? Só mais um parênteses. Uma criança, né? Todos nós passamos por isso, que é o nascimento. E uma criança, quer ela seja desejada ou não, quando ela vem, ela causa uma mudança incrível, né? Na vida de quem a gerou, né? Se é com os pais que ela vai viver ou com outras pessoas, eu não sei, mas ela causa uma mudança incrível. E não é fácil nascer, né? É doloroso, porque você vem num corpo, né? Numa matéria, e você estava antes ali sendo nutrido, você tem que fazer nenhum esforço, recebia tudo. Aí você é expulso, né? De um ventre que te acolhe, que te oferece tudo, e vem para um lugar estranho. E aí você é manipulado, né? Um bebezinho, ele é mexido, ele tem que respirar, ele leva um tapinha para abrir os pulmões, se ele não chorar espontaneamente. E aí ele tem que experienciar e vai experienciando, e o alimento, e é a oralidade, e né, ele ter que, a fase anal, ter que expelir aquilo que o organismo ainda não sabe bem o que é processar um alimento, porque nunca teve aquilo. Olha só quantas etapas, e aí você começa a aprender que você tem o choro, e o choro é a comunicação que você tem com aqueles seres que são estranhos e são os primeiros que você conhece. Você não conhece nem seu próprio corpo, quanto mais quem está ali com tão grande te segurando. E aí você vai crescendo e você quer explorar o mundo, e o mundo mostra tantas coisas, você não sabe andar e você tem que se arrastar, e até que você consiga sentir esse corpo e começar a ter consciência dele, que é perna, que é braço, né? E como usar isso, e aí você começa a ter força para segurar nas coisas, ficar em pé,
E aí você começa a andar, e aí você vem, a mamãe não deixa você ir ali, não deixa você ir lá, porque é perigoso, porque você vai cair, você vai se machucar, e aí você não quer saber, porque você quer ir, quer na ponta da escada, eu quero ver o que tem lá embaixo. Então você já começa a ter aí esses bloqueios energéticos, porque criança é energia pura, né? E aí você tem que ser, né, educado, você tem que ser controlado, você tem que ter limites, porque nós não temos, quando criança, limites. Você está aprendendo, você está construindo, você está entendendo um corpo. E isso vai mudando. E vem as fases. Você de bebê é uma criança, né? E aí tem que usar fralda. E aí tem que tirar a fralda, tem que aprender comida sólida. E um monte de experiências de energia que o seu organismo vai transmutando e vai absorvendo para o sangue e expelindo o que não serve. Então, até chegar adulto que nós somos, cada um de nós aqui já tem, né, experiências de 30, 40, 50, 60, 70, eu não sei, né, os limites de idade. Mas você vê que até chegar um momento que tudo isso vai, com a idade, vai diminuindo. A sua força de mente continua, mas seu corpo vai se... É uma máquina. Ele vai diminuindo a sua potência. Você faz a manutenção, você é o operador da máquina, você cuida, mas ela tem um tempo. Ela tem um tempo. Por mais que a gente tenha compreensão, né? E aí, né, a gente tem as religiões, cada uma, né, coloca uma questão em relação a isso, vida, morte e tal, e as etapas. Gente, é voltar à energia, é sair desse, né? Sair dessa condição que te limita para ir para onde, né? Para onde que nós vamos nos misturar com a floresta? Vamos para outras esferas? Vamos para uma nova experiência? Nesse corpo, um outro Você, corpo, você ou, trabalha com né? crianças, Como? Ricardo? Você A trabalha, energia está dentro de nós. hein, Delcarne? Você trabalha Oi? com criança? Não entendi. Você trabalha com criança? Também. Tô vendo que você... Criança, adolescente, adultos e casais. Ah, é? E idosos. É. Muito bom. Obrigado por compartilhar esse conhecimento. Gente, já são 20 para as 10. Eu vou só encerrar aqui lembrando vocês da fala da Cláudia a respeito do Will. Eu achei bastante importante essa colocação dela, de que o Will estava muito na frente de todo esse pessoal aí, estava ali como um observador. E quero lembrar vocês que a Marjorie, que o rapaz encontrou agora, né? Ela é a mesma personagem do início do livro que incentivou, que contou para ele pela primeira vez sobre os manuscritos, né? E ela está se reencontrando com ele só agora, e isso tem um porquê, tá? Fiquem ligados nesse aspecto aí, que é um aspecto importante. Eu vou estar encerrando a nossa gravação para a gente falar da próxima reunião. Alguém precisa colocar mais alguma coisa? Podemos encerrar? Tá. Então, muito obrigado a quem esteve conosco até agora. Uma boa noite.